Muito bem, gente. Vamos lá? Vamos fazer as questões aí de atos administrativos, né? Vamos treinar, vamos testar, ver se é aquilo que está caindo em prova mesmo. Vamos embora. Como vocês sabem, tudo questão de concurso, né? Que eu boto aqui, selecionadas de várias bancas diferentes. Estou colocando para fixar, como está aí, né? Exercício de fixação. Tranquilão. Vamos lá. Essa primeira questão é aquela questão padrão que eu já fiz com vocês, né? Importantíssima para a gente saber identificar os elementos, né? Os requisitos de validade dos atos administrativos. Aí está o texto, né? Analise o seguinte ato administrativo. O governador do estado Y baixa um decreto declarando um imóvel urbano de utilidade pública para fins de desapropriação, para a construção de uma cadeia pública por necessidade de vagas no sistema prisional. E aí manda identificar os elementos. Botou aí 1, 2, 3, 4, 5, né? Tirou do texto. E aí depois vai pedir para colocar, né? O que é a finalidade, forma. Muito bem, e aí botar as opções. Beleza, vamos lá? Antes de a gente procurar aquilo ali, me responde o seguinte. Vou mudar um pouquinho essa questão aqui. Se estivesse esse texto, sublinha aí para mim, aliás, vou sublinhar já para vocês, né? Construção de uma cadeia pública. O texto sublinhado, construção de uma cadeia pública, é o motivo ou a finalidade do ato de desapropriação? Resposta: finalidade. Finalidade. Certo? Por que construção de uma cadeia pública não pode ser considerado motivo para a desapropriação? Porque o motivo é uma situação que existe previamente, né? Existe determinada situação, por causa dessa situação, por esse motivo, vamos editar um ato para desapropriar. Desapropriar para quê? Para construir a cadeia pública. Então, para isso, é a finalidade. A construção de uma cadeia pública é a finalidade. Bom, você vai ver aí de acordo com os requisitos, né? Vamos lá. Ob. Finalidade. 1, 2, 3, 4, 5. Não tem aqui construção de uma cadeia pública. Finalidade, você vai colocar qual? Isso aqui, ó. Finalidade é o interesse público. É o 2. Por quê? Porque aqui a questão considerou finalidade lá na frente, em sentido amplo, né? Então, finalidade, todo ato administrativo tem a finalidade. Agora, a finalidade ela pode ser encarada de dois aspectos, né? De duas formas. A finalidade imediata daquele ato administrativo e a finalidade mediata. Imediata que não é imediata, ou seja, a finalidade imediata é aquela no final das contas, né? Lá no final. Então, a finalidade mediata de todo ato administrativo tem que ser sempre o interesse público. A finalidade imediata é o 2 que está aqui. A construção de uma cadeia pública é a finalidade imediata. A administração está querendo, vai desapropriar para quê? Para construir uma cadeia pública. É a finalidade imediata. Construir a cadeia pública para quê? Para aumentar a quantidade de vagas no sistema prisional. Aumentar a quantidade de vagas no sistema prisional para quê? Para melhorar o sistema de segurança. Melhorar o sistema de segurança para quê? Para beneficiar a população, para quê? Para alcançar o interesse público. Então, para alcançar o interesse público, certo? Então, construção de uma cadeia pública é finalidade imediata do ato. O motivo é a situação que já existe antes. Qual é o motivo aqui? É isso aqui, ó. É a necessidade de vagas no sistema prisional. Esse é o motivo. Olha lá, necessidade de vagas no sistema prisional, 4. Motivo é o 4. Então, a necessidade de vagas é uma realidade, é um motivo. Desapropriar para quê? Para aumentar a quantidade de vagas. Necessidade de vagas, motivo. Aumentar a quantidade de vagas, finalidade. Certo? Beleza. Aí você vai. Então, vamos lá. Governador
do estado Y. Isso aqui, competência. Então, governador, competência. Decreto, a forma, né? Competência, finalidade, forma, motivo, necessidade de vagas e objeto. Esse ato está fazendo o quê? Esse ato, efetivamente, qual é o objeto dele? Qual é o conteúdo dele? O resultado? O que ele está fazendo? Ele está declarando aquele imóvel como de utilidade pública. Posteriormente, ele será desapropriado. Então, objeto 5. Certo? Então, é só ver aí como é que fecha isso daí e procurar o gabarito. Ok? Beleza. Vamos lá, questão 2. Com relação à invalidação dos atos administrativos, é incorreto afirmar o quê? Então, é incorreto, ele quer a errada com relação às formas de extinção dos atos administrativos. O que está errado? A gente vai botando do lado. A anulação pode se dar mediante provocação do interessado ao Poder Judiciário, certo? Certo. A anulação pode ser feita pelo Poder Judiciário? Pode. A anulação pode ser feita pela administração? Também. Mediante provocação do interessado? Então, você diz assim, a anulação pode se dar mediante provocação do interessado à administração? Sim. Agora, a administração pode anular um ato administrativo de ofício sem que ninguém vá lá reclamar? Sim. Agora, o Poder Judiciário pode anular um ato administrativo de ofício sem provocação? Aí não. O Poder Judiciário, o princípio da inércia do Judiciário, certo? O Poder Judiciário fica esperando que alguém vá lá reclamar alguma coisa para ele se manifestar. Se ninguém for reclamar contra um ato administrativo, o Poder Judiciário nunca agirá de ofício anulando um ato administrativo. Então, de qualquer maneira, a letra A está certa. Tá certo, não é o gabarito, porque ele quer o errado. Ainda bem que eu botei um E grandão lá, né, para chamar a atenção, que esse é o tipo de questão que o pessoal faz correndo. Anulação pode se dar mediante provocação, tá certo. O gabarito, letra A. Depois, quando saiu o gabarito, ele pediu errado, eu marquei com a certa, cara amarela, sem graça. Perdeu a questão, né? Aí vai lembrar, né, Rod? Aí depois, pô, o Gustavo falou um monte de vezes para eu botar um E grandão lá em cima, porque eu ia botar a letra A que era certa. Ele falou um monte de vezes, eu não levei a sério. Caraca, perdi o concurso. Não tô querendo azarar, não. Tô querendo azarar, não. Mas já teve um monte de gente que aconteceu isso. Vida que segue, vamos embora. Letra B. A revogação tem efeito ex nunc, certo? Certo. A revogação nunca retroage. É só para frente, nunca para trás. Certo. Tratando-se de conveniência e oportunidade, essa invalidação ocorre por revogação. Certo? Certo. A revogação é por motivo de conveniência e oportunidade. Certinho. Letra D. Anulação e revogação podem incidir sobre todos os tipos de ato administrativo. Opa, botou um todo, tem que tomar cuidado. Todo ato administrativo pode ser anulado e todo ato administrativo pode ser revogado. É isso que ele está querendo dizer. Será? Então vamos dividir. Todo ato administrativo pode ser anulado? Anulação é por motivo de ilegalidade. Revogação é por análise de conveniência, certo? Certo. Todo ato administrativo pode ser anulado? Sim. Qualquer ato administrativo, não interessa qual ato administrativo. É ilegal? É. Deve ser anulado. Então, com relação à anulação, está certo. Agora, todo ato administrativo, todo tipo de ato administrativo pode ser revogado? Não. Todo ato administrativo pode ser revogado? Não. Porque a revogação é por análise de conveniência. Essa análise de conveniência só existe com relação aos atos discricionários. O mérito administrativo, capacidade da administração avaliar se é conveniente ou não, só existe nos atos discricionários. Os atos vinculados não podem ser revogados. Independentemente do ato ser vinculado ou discricionário, eles podem ser anulados se ilegais. Mas o ato vinculado não pode ser revogado, só os discricionários. Então, isso aqui está errado. Letra D está errado, deve ser o gabarito. Letra E. Diante do ato viciado, a anulação é obrigatória para a administração. Certo? Não. Questão está mal feita, hein? Deixei de propósito, questão de concurso, hein? Choveu o recurso aqui. Choveu o recurso em cima dessa questão. Olha aqui.
Diante do ato viciado, a anulação é obrigatória. A palavra obrigatória é uma palavra muito forte. Obrigatória. Falando de outra maneira, todo ato administrativo que esteja viciado deverá sempre, obrigatoriamente, ser anulado? Sempre, obrigatoriamente, não. Porque a gente sabe que pode haver convalidação, né? Então, um ato viciado, ele pode não ser anulado e ser convalidado. Então, a letra E também está errada. A questão tinha que ser anulada. Mas não foi. Qual você acha que foi o gabarito que foi mantido? Vamos ver quando você fizer isso. Pô, as duas estão erradas. É o que eu falo sempre. Tá, então vamos ver qual é a pior. Na letra E, tudo bem, a anulação não é obrigatória, não é sempre. Não é sempre que o ato viciado será anulado. Mas é a regra? É. Excepcionalmente, às vezes, um ato viciado pode ser convalidado. Embora não seja sempre, é quase sempre os atos anulados os atos viciados são anulados. Uma vez ou outra que eles podem ser convalidados. Então, pelo menos é a regra. Na letra D, está muito pior. Todo ato pode ser revogado? Não. Ato vinculado não pode ser revogado. Tem exceção? Não. Ato vinculado não pode ser revogado e ponto final. Ou seja, a letra D está errada, sempre. A letra E não está 100% correta. Mas é menos ruim que a letra D. Porque a maioria das vezes, acontece na letra E. Por isso que o gabarito foi letra D de dado. Eu me lembro dessa questão, todo mundo recorreu e a banca manteve o gabarito, ratificando o que eu venho falando sempre. Não adianta você ficar brigando com o cara da banca. Ele não está nem aí porque você acha. Vai manter o gabarito. Você que tem que ter bom senso de olhar, essa está errada, essa também. Mas essa aqui, 100% das vezes está errada. Essa aqui, em 50% das vezes está errada e às vezes está certo. Bom, então essa aqui é mais errada do que essa. Se você não tiver esse bom senso, vai dançar. Tranquilo, vamos lá. Quando a valoração da conveniência e oportunidade fica ao talante da administração para decidir sobre a prática de determinado ato, isso consubstancia, isso é o quê? Aí, perguntinha a você, olha a dica. Essa questão, tudo questão de prova, tudo questão de concurso. O cara veio lendo quando a valoração da conveniência e oportunidade fica ao talante. O que é talante mesmo? Talante, calma, eu sei, calma, eu sei que é talante, 5 minutos. O cara fica entalado com a porcaria do talante, perde 5 minutos da prova dele, tentando descobrir o que é o talante. E depois de 5 minutos, descobre que não sabe o que é talante. Né? Que é uma palavra que quase ninguém vê. E o cara perdeu um tempão de prova. Isso aconteceu aqui e acontece toda hora. Vai aparecer uma questão, uma palavra, né, que eles colocam que ninguém ouve falar, que é raríssimo de aparecer. O que tem que fazer? Você não pode ficar parado naquela... Você leu, sabe o que é talante? Sabe? Maravilha. Não sei. Pula. O enunciado tem 20, 30 palavras. Você não sabe o que é uma. Só sabe o que são as outras 29. Será que você precisa saber o que é essa palavra para matar a questão? Em 99% das vezes, não. Você pega o contexto, não sei o que é essa porcaria de talante, mas está falando de conveniência e oportunidade. Conveniência e oportunidade lembra o quê? Ato discricionário. Tem ato discricionário aí? Não. Pelo contrário, a letra D está falando vinculado. Isso aqui nem pensar. Né? Então, conveniência e oportunidade está ligada a poder discricionário, análise de... possibilidade de avaliar. Possibilidade de avaliar, analisar, é chamado mérito administrativo. Pronto, conveniência e oportunidade está ligada a mérito administrativo. Não tem nada a ver com nenhuma outra expressão aí. Gustavo, o que é talante? Critério. Quando essa análise de conveniência e oportunidade, quando isso fica a critério da administração, quando isso fica a cargo da administração, né? Quando depende dela, para ela resolver, isso é um mérito administrativo. Acabou.
Mas não precisava saber o que é talante para matar a questão. 4. Questão 4 e 5, as questões 4 e 5, as duas estão ligadas a atos simples, complexos e compostos. Tá? Principalmente, querer diferenciar o que é ato complexo e o que é ato composto. Vamos ver, perdi um tempinho com vocês, falei para você entrar no meu site, pegar a matéria lá do meu livro, se você tem um manual de administrativo, melhor ainda, que você vê tudo na íntegra, mas a parte mais importante eu botei lá para consulta para você. O que você tem que fazer? Existem duas correntes completamente distintas. Eu tenho que ler a questão e, de cara, tentar descobrir em que corrente que foi baseada essa questão. Na corrente do Eli Lopes Meireles ou na corrente da professora Maria Silvia Zanella de Pietro. O professor Eli Lopes Meireles se preocupa com a relação entre os órgãos. Né? Se falar os órgãos, um manda no outro, não manda, eles são independentes, eles são autônomos, cada um tem vontades autônomas entre si. Então, se preocupa com a relação entre os órgãos. Né? Se disser que eles agem de forma independente, é porque o ato é complexo. Se falar que eles são dependentes, né, porque um é superior ao outro, um edita o ato, submete ao superior, para o superior ratificar, porque existe uma relação de hierarquia. Então, se os órgãos são dependentes, composto. Tá. A professora Maria Silva não se preocupa com nada disso. Ela se preocupa com a quantidade de atos que são editados. Né? Quantidade. Quando fala que quando vários órgãos se juntam para editar um ato único, complexo. Quando um órgão edita um ato e depois outro edita outro ato, que existe um ato principal e um ato acessório, quando existem vários atos, aí é composto. Então, quantidade de atos. 1, complexo. 2 ou mais, composto. Macete, você olhar para a questão, está falando a quantidade de atos ou está falando com a relação entre os órgãos? Vamos lá? A nomeação do ministro do STJ, ministro do STF, dirigentes de agências reguladoras, todos eles são nomeados pelo presidente da República. O presidente da República escolhe um nome, manda para o Senado aprova ou não. O Senado vai conversar com ele, vai sabatinar, está aprovado, presidente. Aí submete ao presidente, o presidente, se quiser, nomeia. É assim que acontece. Então, olha como é que está escrito. A nomeação do ministro do STJ, porque a escolha está sujeita a uma lista tríplice e aprovação pelo Senado, contando assim com a participação de órgãos independentes entre si. Ele está dizendo que a nomeação do ministro do STJ depende da presidência da República e do Senado, que são órgãos independentes entre si. Qual é o critério que ele está utilizando aqui? Está falando da quantidade de atos ou está falando da relação entre os órgãos? A relação entre os órgãos, são independentes. Essa questão foi tirada do Eli Lopes Meireles. Independente, complexo. Gabarito, letra A. Certo? Olha a questão 5. O ato administrativo que resulta da manifestação de 2 ou mais órgãos, então já não é um ato simples, né, porque depende de vários órgãos, ou é complexo ou é composto, cujas vontades se unem para formar um ato único. Qual o critério? Essa questão foi baseada na Maria Silva de Pietro. Quantidade de atos. 1 complexo, 2 composto. 1 ato. Complexo. Questão 4 é ato complexo. Questão 5 também é ato complexo. As duas questões da mesma banca. As duas questões foram feitas pela ESAF, por acaso, né? Mas poderiam ter sido feitas pela SESP ou pela Carlos Chagas. Então, duas questões da mesma banca, seguindo linhas diferentes. As duas são atos complexos. Pode ver que o enunciado do 4 não tem nada a ver com o enunciado do 5. Viram? Então,
Treine esse negócio. Olha para a questão primeiro e percebe qual é o critério. Me preocupo com os órgãos ou me preocupo com a quantidade de atos? Com os órgãos. Com a quantidade. É isso. Não tem como fugir disso, hein? Beleza. Vamos lá. No âmbito da administração federal, o ato administrativo, quando está eivado de vício, ele tem um vício insanável de legalidade. Então, se tem um vício de legalidade, ele deve ser anulado. Ainda mais porque o vício é insanável, né? Porque quando tem um vício, mas esse vício é sanável, às vezes pode ser até convalidado. Não, ele tem um vício de legalidade insanável. Tá legal. Do qual tenha gerado efeitos patrimoniais para terceiros de boa-fé. Então, o ato é ilegal, mas existem terceiros que estão de boa-fé. Muito bem. Então, letra A. Só pode ser anulado administrativamente no prazo decadencial de 5 anos. Está dizendo que anulação, e essa questão está dizendo que só pode ser anulado pela administração no prazo de 5 anos. Seguindo o raciocínio que eu falo, você tem que, claro, verificar essa palavra só, né? Só, sempre, nunca. Então está dizendo, esse ato, ele pode ser anulado pela administração? Sim. Mas está dizendo que ele só pode ser anulado pela administração no prazo de 5 anos. Aí você se pergunta, a administração pode anular seus próprios atos? Sim. Qual é o prazo? De 5 anos. Só no prazo de 5 anos, existe alguma hipótese na qual a administração possa anular um ato administrativo depois de 5 anos? Aí você vai passar. Tem sim, Gustavo, tem uma exceção. A regra é que a administração só possa anular no prazo de 5 anos. Salvo se o terceiro estiver de má fé. Aí pode ser depois de 5 anos. Ora, a questão está dizendo que ele está de boa fé. Se ele está de boa fé, então é só no prazo de 5 anos mesmo. Tá certo. Apesar do só, a letra A está certo por causa da boa fé. Olha a letra B. A diferença da letra A e letra B, né? O candidato podia ficar entre as duas. Letra A fala que ele só pode ser anulado no prazo de 5 anos, letra B fala que ele pode ser anulado a qualquer tempo. Então, pode ser anulado a qualquer tempo ou no prazo de 5 anos? É no prazo de 5 anos por causa da boa-fé, por isso que não é a letra B. Agora, olha só a malandragem. Ah, não lembro disso, Gustavo, então eu não sei se é só no prazo de 5 anos ou é a qualquer tempo. Ainda assim, olha a continuação da letra B. Só pode ser anulado a qualquer tempo. Só pode ser anulado a qualquer tempo, com eficácia ex nunc. Não. O ato, às vezes, pode até não ser anulado e ser convalidado para preservar terceiros de boa-fé. Agora, se for anulado, sempre a anulação tem efeito ex tunc. Sempre a anulação tem efeito ex tunc. Então, isso aqui não poderia ser de jeito nenhum. Por isso que o gabarito realmente é a letra A. Outra não tem nada a ver, né? Letra C. Não pode ser anulado nem mesmo por decisão judicial. Só pode ser anulado por decisão judicial. É irreversível, não pode... Nada disso. Letra A. Questão 7. No âmbito das teorias relativas à invalidação do ato administrativo, entende-se a figura da cassação como o quê? Bom, acompanha comigo aqui, essa questão é muito interessante, né? Eu mantenho essa questão sempre para aproveitar para discutir isso, que essas 5 letras aí, A, B, C, D e E, colocaram as 5 hipóteses, as 5 espécies de extinção dos atos administrativos. Cada uma é uma forma de extinção bonitinha, a gente pode até aproveitar para treinar. Vamos ver? Vamos lá. Letra A. Retirada do ato administrativo por razões de conveniência e oportunidade. O que é isso? Que forma de extinção de ato administrativo é essa? Revogação. Conveniência e oportunidade, revogação. Letra B. Retirada do ato porque sobreveio quer dizer, veio depois
uma norma jurídica. O que é uma norma jurídica? Uma lei que tornou inadmissível a situação anterior. Então, retirada do ato, porque foi editada depois uma lei que acabou com aquilo anteriormente. Eu dei exemplo, né? Eu dei exemplo. A administração te dá uma autorização para vender fogos de artifício, vem uma lei proíbe a venda de fogos de artifício. Quando a lei entrar em vigor, o que acontece com a tua autorização? Puf! Caduca. Caducidade. Que não tem, em direito administrativo, nenhuma relação com prazo. Caducidade em direito administrativo não está ligada a tempo. Beleza. Letra C. Retirada do ato porque foi emitido outro ato. Então, retirada do ato 1, porque depois foi emitido outro ato, que é o ato 2, com fundamento em competência diversa daquele que gerou o ato anterior, competência diferente, ou seja, um agente editou o primeiro ato, tempos depois, um outro agente editou um outro ato, para deixar claro que esse segundo ato não tem nada a ver com o primeiro. Mas os efeitos são contrapostos ao primeiro. Contrapostos. Contrapostos, contraposição. Contraposição ou derrubada. A exoneração derruba a posse, porque a exoneração, a demissão, a aposentadoria, todos eles se contrapõem à posse, porque tem efeitos contrários, contrapostos. D. Retirada do ato porque o destinatário, o particular, descumpriu as condições, descumpriu as normas. Ele fez o que não poderia fazer ou deixou de fazer aquilo que ele era obrigado a fazer. Isso aqui é o quê? Cassação. Carteira de motorista. Quando você comete várias infrações de trânsito, sua carteira será cassada. E letra E, retirada do ato porque ele foi praticado em desconformidade com a ordem jurídica. O ato é ilegal. Se o ato é ilegal, anulação. Tá aí, ó, as 5 espécies de extinção de atos administrativos. Ele quer saber o que é cassação. Cassação é essa aqui, letra D de dado. Beleza? Questão 8. A administração pode ou deve anular os seus próprios atos eivados de vícios que os tornem ilegais. Certo? Certo. Então, quando o ato é ilegal, a administração deve anular os seus atos, ou pode anular os seus atos. E aí, o que completa? Tá, a administração pode anular seus atos. E isso é, letra A, isso é insuscetível de controle jurisdicional, que o Poder Judiciário não pode se meter para verificar? Não, claro que pode, né? A administração vai lá e anula um ato dizendo que é ilegal, prejudicando o particular. O particular ingressa com uma ação judicial e o juiz verifica que não tinha nada de ilegal, que a administração não tinha nada que ter anulado aquilo. Determina que a administração volte atrás. Então, aliás, o que é insuscetível de controle jurisdicional? Nada. Só o que o Poder Judiciário não pode se meter é na análise de conveniência dos atos administrativos, no mérito administrativo. Agora, analisar se o ato é legal ou ilegal, sempre, né? Então, isso aqui não é. Tá. Essa anulação tem efeito, opera efeito ex nunc? Não. A anulação tem efeito ex tunc. E aí, basicamente, você fica letra C e letra D. A administração pode anular seus atos porque deles não se originam direitos ou ressalvados os direitos adquiridos. Letra C e letra D são excludentes, né? A anulação preserva, respeita direitos adquiridos ou não? Não, porque se a anulação tem efeito retroativo, né? O ato foi editado aqui, é anulado aqui com efeito retroativo como se ele não tivesse existido. Então não tem que respeitar direito nenhum, porque de um ato nulo não se originam direitos. Letra C. Questão 9. A convalidação de um ato administrativo
decorre de certos pressupostos, né? Existem alguns requisitos, algumas condições para que a administração possa convalidar os seus atos. O que não se inclui entre esses pressupostos? Então, não é pressuposto. Você bota errado aqui e vamos analisar. Letra A, isso é pressuposto? É. Letra B, é pressuposto? É. Letra C, é pressuposto? Não. Então, é aquela lá. Né? Então, com relação à convalidação, ele quer o que não é pressuposto. Então, esquece o enunciado, vamos analisar uma por uma. Letra A. Não acarretar lesão ao interesse público. Isso é uma condição para que a administração convalide um ato administrativo? Sim. A administração só pode convalidar um ato administrativo viciado, o ato foi feito errado. A administração verifica, vou convalidar. Só pode convalidar se for para beneficiar. Não pode convalidar para prejudicar ninguém. Não pode prejudicar nem a população, o interesse público, nem pode prejudicar os terceiros que estão envolvidos. Então, não acarretar lesão ao interesse público. Isso é uma condição? É. Letra B. Então, não é o gabarito porque ele quer o errado, hein? Letra B. Não causar prejuízo a terceiros. É condição? É também. O defeito tem que ter natureza sanável. Isso não é uma condição? É, porque se o defeito é insanável, não pode ser convalidado. Juízo de conveniência e oportunidade da autoridade competente. O que ele está querendo dizer? A administração vai convalidar se verificar que é mais conveniente convalidar. Porque se ela verificar que é mais conveniente anular, ela vai anular. Então, existe juízo de conveniência e oportunidade? Sim, depende da análise da administração. Então, é requisito? Sim, é. Letra E. Autorização judicial. Quando se tratar de... Isso aqui nem interessa. Quando se tratar de... Interessa de quê? Para a administração convalidar um ato administrativo, independentemente do que seja ato administrativo, independentemente de ter matéria patrimonial ou não. Qualquer ato administrativo. Para a administração convalidar, a administração precisa de autorização judicial? Não. A administração que vai analisar se deve convalidar ou não. Então, a administração não precisa de autorização judicial para convalidar seus atos administrativos. Essa não, então é o gabarito. Aliás, a administração não precisa de autorização judicial para fazer nada. A administração não precisa de autorização judicial para editar o ato, para revogar o ato, para anular o ato, para convalidar o ato. Né? A administração não precisa do judiciário. A administração age sozinha. Se o particular se sente prejudicado, ele é que vai ao judiciário. Não é isso? Que atributo, característica dos atos administrativos diz isso? Que a administração não precisa de autorização judicial para agir. É o atributo da auto-executoriedade. Não é isso? Possibilidade de auto-executar. Auto própria, a possibilidade que a própria administração tem de convalidar sem precisar perguntar para o judiciário. É a possibilidade que a própria administração tem de anular um ato administrativo, de revogar um ato administrativo, de editar um ato administrativo, sem precisar do judiciário. Todo ato administrativo tem auto-executoriedade? Claro que não, tem exceção. Exceção, as multas. A multa, a administração precisa do judiciário para executar a multa, para obrigar o particular a pagar. Muito bem. Gabarito, letra E. E para a gente fechar, questão 10. A discricionariedade está presente em qual ato administrativo? Bom, tem 5 aí, né? A, B, C, D e E. Então, já verificaram que um deles é discricionário e os outros 4 devem ser vinculados. Vamos ver? Letra A. Nomeação dos servidores aprovados no concurso, observada a ordem de classificação. A administração é obrigada a observar a ordem de classificação para nomear? Claro. Então, essa nomeação, a observância da ordem de classificação, isso é vinculado ou discricionário? É vinculado. Aposentadoria. Não interessa se é aposentadoria compulsória, ou aposentadoria voluntária, ou aposentadoria por invalidez permanente. Não interessa. Qualquer aposentadoria
é vinculada. Se o servidor cumprir os requisitos, ele tem direito à aposentadoria. Se ele provar que não tem condições de trabalhar porque ele tem uma doença, a administração é obrigada a aposentar ele por invalidez. Então, a aposentadoria, seja qual for a aposentadoria, é ato vinculado. A administração não pode analisar conveniência ou não. Ah, eu sei que você já tem tempo para se aposentar, mas eu acho melhor você continuar trabalhando, porque eu acho melhor não fazer concurso para não botar mais ninguém para dentro e você ficar trabalhando aí. Ah, mas eu quero me aposentar, eu tenho direito. Não, mas eu não quero. Acho melhor você continuar trabalhando. Não existe isso. Não existe isso. Letra C. Concessão de um passaporte a um cidadão brasileiro que atenda às condições estabelecidas na legislação. Então, concessão de um ato administrativo a quem cumpre os requisitos estabelecidos em lei. Não interessa se é passaporte, qual é o ato. Se ele cumpre os requisitos estabelecidos em lei, ele tem direito àquele ato. A administração é obrigada a conceder aquele ato para ele. Carteira de motorista, ato vinculado. Um edital que declara de utilidade pública determinado imóvel para fins de desapropriação, para construir uma escola. Então, a administração declarou que o imóvel do João é de utilidade pública para que a administração desaproprie e derrube para construir uma escola. Por que a administração declarou o imóvel do João como sendo de utilidade pública e não o imóvel da Maria? Porque a administração acha que o imóvel do João é mais conveniente. O imóvel do João é em frente ao ponto de ônibus. O imóvel da Maria fica a 2 quadras do ponto de ônibus. As crianças vão saltar do ponto e vão entrar direto na escola. É muito melhor. Então a administração ela pode desapropriar tanto o João quanto a Maria. Ela vai desapropriar quem? O João. É melhor para a administração desapropriar o João para construir uma escola ali. Então esse ato é discricionário. Exoneração de servidor público reprovado no estágio probatório. Então, servidor público concursado, servidor efetivo. Ele pode ser exonerado no estágio probatório? Claro que pode. Se ele não cumprir, se ele for ineficiente, ele pode ser reprovado no estágio probatório. Mas a exoneração dele é ato vinculado. A administração vai ter que demonstrar por quê. A administração não pode exonerar ele simplesmente por conveniência. Então, esse ato é vinculado. A exoneração de ocupante de cargo em comissão, aí sim é ato discricionário, porque o cargo em comissão é de livre exoneração. Sendo assim, qual é o ato discricionário? Letra D. Certo? É isso aí. Então, tá aí o gabarito para vocês. Né? Exatamente o que a gente está vendo é o que está caindo em prova. Leva a sério, acredita, leva a fé que na tua prova vai pegar as questões de atos administrativos. Caramba, acabou. Essa semana agora, semana passada teve uma prova aqui no Rio para a Polícia Civil, teve prova para o Tribunal de Justiça. Tá tudo no meu Facebook lá, tá tudo no meu site. Né? Eu boto matéria aí no site do Eu Vou Passar, com as questões. Fica vendo. Acabou de cair semana passada uma questão, resposta, teoria dos motivos determinantes ou vinculantes. Caiu agora o gabarito, acabou de sair. Gabarito preliminar ainda, né? Mas é isso, não tem como mudar. A administração falou alguma coisa, depois provou-se que era mentira o que ela tinha alegado. Questão igualzinha que eu falei com vocês. Foi o seguinte, a administração deu a permissão para uma pessoa usar, cara, exatamente o exemplo que eu dei para vocês aqui em sala de aula. Pode pegar a prova agora da polícia, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Exatamente, mesma questão. A administração deu a permissão para uma pessoa explorar uma cantina. Estava explorando, depois a administração chegou lá e revogou, dizendo que ia fazer obra no prédio, então ninguém ia ficar trabalhando lá porque ia reformar o prédio todo, ele tinha que sair da cantina. Tá bom, beleza, pode revogar? Pode. É ato discricionário. Só que depois descobriu-se que a administração não ia fazer reforma no prédio e nunca teve a intenção de reformar o prédio. Passou 1 mês, 2 meses, não teve reforma nenhuma. Aí o cara foi descobrir, não teve a reforma por falta de verbas, não teve a reforma porque nunca tinha sido planejado que a administração iria reformar o prédio. Então, quando a administração disse, sai daí porque eu quero reformar o prédio,
isso que o motivo para a revogação era inexistente, o motivo era falso. E aí a questão perguntava, o que o cara, o particular, pode fazer? Nada, porque o ato é discricionário, nada, não sei o que, pode contestar em decorrência da teoria dos motivos determinantes. Exatamente a questão que eu falei com vocês em sala aqui nossas aulas aqui, eu vou passar. Exatamente a questão, acabou de cair. É exatamente isso que vai cair, hein? Leva fé. Tá legal? Valeu, gente. Até a próxima aula que a gente vai entrar direto no próximo assunto, licitações e contratos. Até a próxima.